Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Vamos falar da estúpida censura de Jair Bolsonaro sobre peças de teatro, audiovisuais e cinema. Aliás, estúpida censura é redundância, porque toda censura é estúpida. Mas desde que assumiu, Jair Bolsonaro faz questão de estabelecer a sua ideologia própria sobre o processo da cultura nacional, destruindo a cultura brasileira. Em contraposição, o secretário municipal de Cultura de São Paulo, Alei Youssef, resolveu promover um festival de peças censuradas. Vai acontecer no verão de 2020 em São Paulo, apresentando todas as peças de teatro que foram vetadas, censuradas, prejudicadas, proibidas no passado de Jair Bolsonaro e as que ainda vão acontecer até o verão de 2020. Isso vai acontecer na cidade de São Paulo. É uma boa iniciativa, mesmo partindo de uma prefeitura tucana. Mas no momento em que você luta pela democracia, todo aliado pela democracia é bem-vindo. Um dos espetáculos do festival será a peça Abraços, da companhia Clowns de Shakespeare, de Recife, que na segunda récita teve a cortina fechada, proibida de se apresentar. Ficou sem autorização da Caixa Cultural. Foram acusados de, no dia anterior, ao final da peça, no debate, terem criticado a Caixa Cultural e terem criticado o processo de seleção de peças e coisas desse tipo. Então está proibido, não vai se apresentar mais. Vai se apresentar agora no verão em São Paulo. As caixas culturais, vale dizer, são geridas pela Caixa Econômica Federal, agora na gestão de Pedro Guimarães, que faz parte da assessoria de Jair Bolsonaro. Outro dos espetáculos censurados e que vai ser reapresentado é o espetáculo República 2023, que retrata um retrato fascista de um Brasil no ano de 2023. A peça se passa num país fascista que fomenta o ódio a minorias. A presença da peça no Centro Cultural de Artes Cênicas da Funarte foi vetada pelo próprio diretor da Funarte, o Roberto Alvim, a esse mesmo que chamou a Fernanda Montenegro de canalha, hipócrita, sórdida e mentirosa. Logo depois da proibição dessa peça no centro da Funarte, no Centro Cultural da Funarte, o Roberto Alvim manifestou o desejo de criar em Campo Grande um teatro, abrir um teatro só para as companhias cristãs. No dia 11 passado, a peça República 2023, ela reestreou no Centro Cultural da Prefeitura em São Paulo. No outro caso, a Companhia Cultural do AD candidatou-se à apresentação de duas peças na Caixa Cultural de Brasília. Uma das peças, um dos espetáculos que concorria, chamava-se Gritos e apresentava a cena de nudez de um travesti. A peça, os diretores foram chamados pela Caixa Cultural para explicar o que era essa cena, o que era isto, e foi sugerido que fosse trocada por outra peça. O espetáculo acabou sendo cancelado. No início de outubro, a companhia teatral Aquela Outra Companhia foi informada de que seu espetáculo Caranguejo Overdrive, que iria estrear no Centro Cultural do Banco do Brasil, foi cancelado. E cancelado sem justificação, e fazia parte de uma programação de aniversário do Centro Cultural do Banco do Brasil. Bolsonaro reduziu o Ministério da Cultura, reduziu ele a uma secretaria e reduziu seu orçamento. Por conseguinte, reduziu toda a possibilidade de editais, de distribuição de verbas por editais públicos. E ainda colocou esta secretaria não mais sob o Ministério da Educação, mas sim sob o Ministério da Cidadania. Autores, artistas estão sendo fiscalizados pelo que dizem nas redes sociais e a partir daí é que estão sendo julgados os seus editais, os seus pleitos de verbas, os seus pleitos de projetos. É pelo caráter ideológico do que eles dizem, do que nós dizemos nas redes sociais. Eu então estou perdido, não tenho que receber nada. Aliás, nunca pleiteei nada e não vai ser agora. Mas vocês imaginem a situação. A gente fiscalizando, a gente garimpando nas redes sociais o que dizem os artistas. Se é contra Bolsonaro, se é de esquerda, se é progressista, se é democrático, está cortado de qualquer verba, está cortado de qualquer patrocínio, está cortado de qualquer apresentação. Está nesse nível a perseguição e a censura. Quando se trata de temas como LGBT, racismo, questões outras como democracia, o ministro da Educação, o tal do Van Traub, ele é claríssimo.
Ele acha que tudo isso tem que ser proibido por fazer parte do que eles chamam de marxismo cultural, que ninguém explica o que é marxismo cultural. A investigadora de ciência política Daniela Mussi diz que essa história de marxismo cultural é um espantalho criado apenas para justificar a censura e a perseguição à cultura, porque não significa nada, absolutamente nada, o marxismo cultural. As barreiras ideológicas assumidas por Bolsonaro são assumidas de uma forma risonha. Ele acha fantástico. Ele declarou: nós fomos garimpar na Ancine as pretensões de filmes que estavam para ser premiados, que estavam para receber verba, e descobrimos 70 filmes que não tinham nada a ver, que não precisavam e nem deviam receber verba nenhuma. Um deles chamava-se Transversais, que contava a história de 5 travestis no Ceará. Olha, pode uma coisa dessa? E dizia feliz: nós conseguimos abortar essa estupidez. A própria estupidez dele. E ele continuava dizendo: não persigo ninguém. Não, cada um faz do seu corpo o que quer, cada um faz o que quiser para ser feliz, não tem nada a ver com isso. Mas financiar projetos como esse... E cortou 80 projetos de audiovisual. Isso é emprego, isso é mercado de trabalho para centenas de técnicos, de profissionais. Isso não é uma brincadeira. Mas isso não dá audiência, ninguém vê. Não interessa se não dá audiência, ninguém vê. Isso é cultura. E a obrigação do Estado é fomentar a cultura e não perseguir e castrar a cultura. Cortou o financiamento desse concurso para 80 projetos que entraram com recurso nos tribunais, e o projeto teve que ser reativado e ele teve que calar a boca e aceitar distribuir a verba para o audiovisual. Um outro projeto apontado a dedo por Bolsonaro foi o filme A Fronte, que tratava de jovens negros e gays. Sobre isso, o Bolsonaro disse: não faz sentido um enredo desse. Isso não existe, para com isso. E as coisas da censura de Bolsonaro vão além da fronteira, como o documentário sobre a vida de Chico Buarque, que ia ser apresentado no Festival no Uruguai e que a Embaixada Brasileira tentou intervir e impedir a exibição do filme. E quase que o Uruguai se rebaixa e aceita essa ingerência. Afinal, o filme foi mostrado. Mas o filme Marighella, de Wagner Moura, foi definitivamente pro saco, como diz o Bolsonaro. Foi cancelada a sua estreia no Brasil. Foi cancelada a sua estreia porque a Ancine rejeitou financiar a sua distribuição. A proposta deste governo destruidor da cultura no Brasil é de reduzir em 2020 em quase 50% o orçamento para o audiovisual no Brasil, que já é mínimo, vai reduzir em quase 50%. E reduzindo para 415 milhões todo o dinheiro do setor. Como se não bastasse, na sua estupidez, Bolsonaro prevê e prediz e profetiza que o certo seria a Ancine ser dirigida por alguém terrivelmente evangélico, tá ok? Isto é um horror, isto é uma estupidez sem par. Acho que nem os evangélicos desejam ser mencionados desta forma. E é desta forma que está a censura sobre a cultura no Brasil. Um cidadão eleito presidente, que em vez de governar para todos, se perde garimpando, como diz ele: eu garimpamos 70 filmes. Fica escolhendo minúcias, não tem mais o que fazer, não tem projeto para esse país. É uma vergonha que estejamos passando por isso. Apesar de tudo, a luta continua. Um abraço.